Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março, véspera de feriado aqui em Pernambuco. Então vamos às principais informações de hoje. Ao vivo com a gente nessa quinta-feira tem Fábio Gomes, Franklin Portugal e Gessé Acioli. Fábio vai falar sobre um acidente que deixou uma pessoa morta aqui no Agreste. Foi na BR-232 em Belo Jardim. Esse é um dos destaques do G1. Não é isso, Fábio? Bom dia. Exatamente, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, um acidente foi registrado hoje pela manhã na BR-232 no município de Belo Jardim. Os dois condutores desses veículos, infelizmente, faleceram. Os veículos envolvidos nesse acidente são dois caminhões. Um desses homens, segundo a PRF, faleceu no local, o outro acabou sendo conduzido, ferido, para um hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e também veio a óbito dentro da unidade hospitalar. A gente segue acompanhando esse caso e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre essas investigações, Almir. Ok, Fábio. Imagens fortes que a gente acompanhou agora. É isso. Franklin chega com informações importantes sobre a ampliação das matrículas para a educação de jovens, adultos e idosos aqui em Pernambuco. Franklin, bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Um assunto muito importante. Uma semana de intensificação das ações por parte da Secretaria Estadual de Saúde, também por meio das gerências regionais de educação, mobilizando as regiões do estado com relação a essa ampliação de vagas para o EJA, a educação de jovens e adultos. Aí para quem está em defasagem, quem deixou o tempo passar e não teve oportunidade, então é uma janela que se abre para que as pessoas possam se qualificar cada vez mais pela educação. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo detalhes de como é que essas pessoas podem aproveitar, se inscrever, garantir a matrícula e correr aí para tentar compensar o tempo aí perdido, que não teve oportunidade de estudar anteriormente. Daqui a pouco a gente volta aqui, Almir. Muito bem, Franklin. E hoje tem o nosso consultório também, hein? No AB Saúde dessa quinta-feira, vamos falar sobre cálculo renal. Gessé Acioli vai levar muitas perguntas a respeito das pedras nos rins. Gessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Pois é, a gente vai abrir o nosso consultório hoje para falar sobre essas questões renais, que são tão importantes e que têm tudo a ver com os nossos comportamentos no dia a dia. Daqui a pouco a gente chega trazendo todos os detalhes e respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Muito bem, turma, estamos juntos nesse AB1 que também vai trazer informações para os casais que querem oficializar o relacionamento. É um casamento coletivo que está com inscrições abertas. A Aline Melo vai falar sobre isso. Oi, Almir, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Estamos aqui para falar sobre a novidade completamente gratuita, que é o próximo casamento coletivo da ACES. É de graça, as inscrições estão abertas e disponíveis até o preenchimento das 40 vagas, ou seja, 40 casais que vão ser beneficiados ainda no primeiro semestre desse ano. E os detalhes a gente traz já para todos vocês. Como é que faz para participar, Almir? Combinado, Aline, tá combinado. E aqui no AB1 você vai ver um giro da nossa equipe para mostrar a quantidade de esgoto estourado aqui na cidade. Não é brincadeira não, hein? É impressionante como esse problema aparece em tantos locais de Caruaru. São muitos os bairros em que a população sofre com essa situação aí. A gente passou por várias ruas e ouviu os moradores que não aguentam mais conviver com esse problema, que também é de saúde pública. Aqui não tem que aguentar não, tem dia que a gente vai jantar lá, almoçar, jantar lá atrás do quintal, porque não aguenta o fedor. Eu faço vazamento por todo canto e eles não consertam. Agora cobrando eles sabem. Agora de ajeitar buraco eles não ajeitam não. É isso, pessoal. Saúde pública também é coisa séria. Então, esses e outros assuntos a partir de agora, no seu AB1. 11 horas mais 53 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal UG1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Aí do lado você viu tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 assim ao vivo e de graça pela internet.
Aí a gente, para começar, vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Imagens ao vivo aqui da capital do Agreste. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista para hoje está ali na casa dos 19 graus e nesse instante os termômetros marcam 30 graus, hein? E a gente começa falando sobre um relatório do Serviço Geológico Brasileiro. Nesse relatório, pessoal, Caruaru aparece com 8 áreas consideradas de risco em decorrência das chuvas. A nossa equipe esteve em alguns desses locais para mostrar o que é que provoca essa preocupação. Vamos ver? Preocupação. Essa é a condição mais presente na vida das pessoas que moram em localidades em situação de risco, seja de encostas ou ribeirinhas, principalmente quando chega a temporada de chuvas. Em Caruaru existem vários desses pontos e, recentemente, uma atualização da cartografia de áreas de risco geológico gerou a necessidade de uma maior atenção por parte dos órgãos de proteção e da sociedade para essas localidades. Esse especialista, que fez parte do estudo para a atualização, explica como é feito o trabalho e quais os principais pontos identificados no levantamento. Esse trabalho ele foi feito em parceria com a Defesa Civil, né, onde a Defesa Civil nos levou até os locais onde ele já tem algum tipo de registro ou acompanhamento. Então a gente foi para essas áreas, né, fez um caminhamento por todo o entorno dessa região, observando as feições que possam indicar algumas informações sobre o território, conversando com moradores que nos dão informação sobre, às vezes, histórico de algo que já aconteceu naquele local, ou até nos mostrando algum tipo de feição que possa nos ajudar a definir essa área e classificar essa área. Visitamos alguns desses locais apontados no relatório e encontramos algumas situações que se mantêm. No bairro Nova Caruaru, área da cidade que é cortada pelo Riacho dos Mocós e que já sofreu em outras épocas com alagamentos, encontramos esse ponto. A ponte restaurada é um sinal de que o local já foi prejudicado com a força das águas em outro momento. Ainda há sinais da antiga estrutura que foi levada pelas águas. Às margens do riacho, residências construídas seguem sendo um ponto de risco anunciado. Mais adiante, próximo da Avenida João Soares, a presença de residências às margens do riacho seguem sendo uma preocupação. Ao longo do curso do Rio Ipujuca, que passa na área urbana de Caruaru, preocupação com as passagens molhadas, pontes de acesso como essa próximo à Feira da Moda, na Rua Saldanha da Gama. O lixo acumulado em reservatórios e entulhos nas margens do rio acendem um alerta para uma das preocupações apontadas pelos especialistas. Entre os pontos observados no relatório de segurança sobre as áreas de risco em Caruaru, um deles é o de deslizamento. E pontos como esse, assim como no Monte Bom Jesus, onde há presença de muitas pedras e de residências próximas com risco de deslizamento e queda de pedras, acaba preocupando os moradores. Seu Carlos André mora na localidade há mais de 15 anos e deixa claro a preocupação quando chega o período chuvoso. Aqui quando chove aqui a gente fica um pouco assustado porque o volume de água é muito. É muito volume de água e como você vê aqui, olha, a água só tem a descer. Mas a gente tem que ter muita fé em Deus que nada acontece com a gente, porque se acontecer, a gente não tem o que fazer nada. A gente não pode, só pode mesmo sair daí correndo nas pressas e pronto, pedir a Deus que livre a gente do que Ele dá a gente, né? Que é muita chuva e a gente só tem que aguardar, somente. Segundo Gilmar, o ponto de maior alerta entre os visitados é exatamente o Monte Bom Jesus. A principal área de risco está concentrada lá no Morro do Bom Jesus, né? Nós identificamos 4 áreas de risco de queda de bloco associadas às encostas do Morro do Bom Jesus. Além disso, nós temos também quedas de bloco nos bairros de São José e na Vila Jacaré. E tem também 2 áreas de risco de inundação relacionada ao Rio Mocó, lá nos bairros de Nova Caruaru e Jardim Boa Vista.
Apesar da atualização trazer observação de alerta sobre algumas localidades da cidade, não quer dizer que os riscos aumentaram em relação a outros períodos. A gente passa informações para o município, para o poder público, ações de priorização de áreas que devem ser acompanhadas, áreas que devem ser prioridade nas ações de mitigação, né? Então a gente dá para ele, fornece a informação do que é prioritário, né? É um retrato atual do município e o que é prioridade para ser feito para o poder público focar, né? E além disso, a gente dá subsídios que podem ser usados na elaboração do plano de contingência, né? O relatório traz alguns indicativos para ações de fiscalização, principalmente relacionada ao avanço das ocupações de forma inadequada nas áreas de risco. Diante das atualizações e do que ainda é visto na cidade, o professor e engenheiro civil Arthur Aitá explica quais medidas devem ser adotadas pela gestão municipal para se antecipar aos possíveis problemas estruturais. Diante desse cenário, medidas como intervenções em drenagens urbanas, fiscalização, ocupação irregular, monitoramento de encostas e ações educativas e ambientais são fundamentais para a prevenção e manter mais a eficiência e a eficácia de ações emergenciais, pois reduz percas humanas, minimiza prejuízos materiais e fortalece a segurança da população a longo prazo. Sobre essas recomendações do Serviço Geológico Brasileiro, nossa produção pediu uma resposta à Defesa Civil de Caruaru, mas até o fechamento dessa edição não tivemos um retorno. Agora, meio-dia, vamos falar sobre uma plataforma criada para evitar complicações por conta do vício em apostas online. Essa plataforma dá acesso a um serviço de autoexclusão dos sites de apostas. A intenção é proteger a saúde mental e financeira de quem não consegue se controlar. Então, vamos ver como é o acesso a esse tipo de serviço. É importante informar que o acesso ao serviço só é feito pela internet e no site oficial. Não tem outro jeito. A iniciativa foi criada pelo governo federal por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e permite bloquear o acesso a todas as casas de apostas federais autorizadas. Isso por um período mínimo de 1 mês. Para contar com o serviço, é preciso acessar o cadastro no GovBR e ter conta prata ou ouro. Também é necessário escolher o prazo de autoexclusão, que pode ser determinado ou indeterminado. O próximo passo é aceitar os termos do sistema. Na página no Ministério da Fazenda, que dá para solicitar a autoexclusão dos sites de apostas, também é possível acessar informações que contribuem para o jogo responsável. É muito importante, não é, pessoal? Como a gente viu, essa ferramenta oferecida pelo governo federal pode ajudar a pessoa a ficar afastada do vício em jogos eletrônicos. Mas quando o vício já tomou conta de boa parte da vida por meio dos problemas financeiros e da dificuldade para conseguir trabalhar, dificuldade de concentração, por exemplo, nesses casos o que fazer? Franklin, em Portugal, está chegando para falar sobre esse assunto agora. Uma boa tarde para você, Franklin. Esse assunto é muito sério, né? É isso mesmo, Almir, tem toda uma seriedade. Mais uma vez, boa tarde para quem está nos acompanhando, né? A gente convidou para avaliar, né, essa situação de dependência das apostas, convidou a psicóloga Andresa Matias, vai conversar agora aqui com a gente no AB1. Muito boa tarde, Andresa. Como é que a gente pode avaliar essa situação? Quando o vício deixa de ser, ou o ato de jogar, né, propriamente, deixa de ser algo para entretenimento, se transforma em vício, algo nocivo? Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos. É importante observar o quanto que aquela pessoa está jogando, o quanto que ela está perdendo em dinheiro, o quanto que ela tem ansiedade, irritabilidade, muitas vezes quando ela quer parar, mas não consegue, o quanto às vezes ela omite para a família que está jogando e muitas vezes essa pessoa não entende que está com um problema mental e que precisa de ajuda de profissionais. Dentro de tudo isso, essa pessoa acaba esquecendo o fundamental, às vezes atividades importantes do dia, o trabalho, para se dedicar basicamente só ao vício.
Exatamente, a gente observa que as pessoas utilizam às vezes o jogo para lidar com frustrações, com sentimentos que não está conseguindo expressar. Então o jogo ele vai se tornando prejudicial quando a pessoa vai tendo uma relação destrutiva com o jogo. A gente pode até falar sobre um transtorno mesmo, né? A ludopatia, que é um transtorno em relação a apostas, em relação a questões químicas, o cérebro ele vai ter ali uma dependência química, então é muito importante a gente observar que se trata sim de um problema mental e aí esse aplicativo, né, está possibilitando as pessoas terem atendimentos gratuitos de forma online. Estima que vai ser aí 600 atendimentos com duração aí de 45 minutos e tendo aí 13 sessões. Então é uma iniciativa muito importante porque as pessoas têm dificuldade de buscar ajuda presencial por vergonha, por medo, por frustrações. Então é importante a pessoa buscar ajuda. E o SUS está propiciando, né, esses atendimentos pelo meu digital, que é o aplicativo do SUS. Então as pessoas podem estar se cadastrando e sim tendo essas sessões com os terapeutas, né, ocupacionais, psicólogos e quando necessário também os psiquiatras. Preciso então procurar ajuda profissional, né? É essencial. É essencial buscar ajuda de um profissional. Não estamos falando de uma besteira. As pessoas que estão tentando não jogar, elas têm prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, sociais, laborais. Então buscar ajuda é essencial. Muito obrigado pela participação então aqui de Andresa Matias, psicóloga aqui convidada para avaliar, né, essa possibilidade do atendimento à distância aí por meio dessa ferramenta aí do SUS. E a gente daqui a pouco ainda aqui neste AB1, a gente volta aqui com um outro assunto dentro desta edição, Almir. Exatamente, Franklin Portugal. Estamos juntos nesse AB1 de quinta-feira. Valeu e até já. Vamos aos destaques de hoje do nosso portal, o G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando ao vivo para falar, pessoal, sobre um acidente grave que aconteceu em Belo Jardim, na BR-232. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, né, mais um registro de acidente que aconteceu na rodovia federal BR-232, dessa vez no município de Belo Jardim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais foram acionados por volta das 5 horas da manhã de hoje para uma colisão envolvendo 2 caminhões. Inclusive, nós recebemos diversos vídeos que foram gravados por outros condutores que passavam no local no momento desse acidente. É possível a gente ver o estado, né, em que esses 2 veículos ficaram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que houve uma colisão frontal entre esses 2 caminhões. Nessas imagens a gente consegue acompanhar o momento em que equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da própria Polícia Rodoviária Federal estavam no local, né, fazendo o atendimento às vítimas. Segundo a polícia, um dos homens, que não teve o nome divulgado, infelizmente faleceu no local e outro homem chegou a ser socorrido com ferimentos para um hospital de Belo Jardim, mas devido à gravidade desses ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito. A rodovia ficou com o trânsito um pouco parado por conta desse acidente, né, da magnitude dele, e aí equipes do Instituto de Criminalística e do IML foram ao local para fazer a liberação dos corpos e também para começar as investigações. Essas investigações serão conduzidas pela Polícia Civil e a gente segue acompanhando e trazendo essas atualizações aqui para o nosso portal, Almir. Ok, Fábio, imagens fortíssimas a gente viu a respeito desse acidente. É impressionante quantos registros acontecem, não é, pessoal? Quase que diariamente. É lamentável, lamentável demais. A gente vai seguir com outros assuntos aqui também, Fábio, porque tem um registro no G1 de um ônibus que atropelou e matou um cachorro aqui em Caruaru. Tem alguma informação se o motorista desse ônibus parou para prestar socorro ao animal ou não, Fábio? Pois é, Almir, a gente também tem esse caso lamentável que aconteceu aqui em Caruaru, no bairro do Salgado. Infelizmente, pelas imagens que a gente acompanhou de câmeras de segurança, esse condutor do veículo, ele não parou para prestar socorro a esse animal. Durante a nossa apuração, a gente conversou com o tutor desse animal. Pelas imagens que a gente acompanha nesse momento, é possível ver o momento em que esse acidente aconteceu. Ele foi registrado na manhã da última terça-feira, mas essas informações só foram confirmadas ao G1 ontem. Esse animal é da raça Chow Chow, ele se chamava Ralph e tinha 4 anos de acordo com o tutor, o Valdiclésio Cordeiro. Segundo o tutor do animal, esse cachorro saiu de casa depois que o portão foi aberto por uma moradora e aí ele acabou correndo para a rua e acabou sendo atingido pelo ônibus. Ele morreu no local. Em nota, a empresa responsável pelo veículo, a Bandeira Mobilidade e Serviços, que é a concessionária de transporte público coletivo aqui em Caruaru, informou que o cachorro estava solto na via pública e desacompanhado. De acordo com a empresa, o ônibus trafegava a 34 km por hora, que é uma velocidade compatível
incompatível com a regulamentação da via, de acordo com o registro do tacógrafo e também do GPS. A empresa também disse que, em razão das circunstâncias do momento e das dimensões do animal, não houve possibilidade material de identificação visual prévia que permitisse ao condutor evitar essa colisão. Para conferir outros detalhes sobre esse assunto, é só conferir o nosso portal, Almir. Que tristeza, hein, Fábio? Que tristeza. Bom, daqui a pouco você vai voltar com outras informações do G1 aqui nessa edição do AB1, não é? Volto sim, Almir. Até já. Até já. 12h08. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem o AB Saúde. A gente vai falar sobre pedras nos rins. Ao vivo no nosso consultório, um especialista vai responder as perguntas que a gente recebeu pelo WhatsApp. Então, fica por aí que a gente volta já. O seu AB1 está de volta, 12h10. E vamos falar sobre os problemas da comunidade agora. Até porque uma reclamação frequente aqui no AB1 vem da preocupação dos moradores de Caruaru com os esgotos estourados por toda a cidade. Então, a nossa equipe foi a alguns desses pontos para ver de perto essa situação. Vamos dar uma olhada? Na Avenida República, bairro Divinópolis, é assim. Rua asfaltada e era para estar tudo certo, saneamento em dia. Mas, em vez disso, problemas no esgoto, que transborda a partir de algum ponto e corre em grande quantidade pelo meio-fio. Como se vê, a água suja se espalha de um jeito tal por vários pontos deste trecho da Avenida República que fica iminente também, durante a passagem de veículos, de alguém levar um banho de esgoto. E sobre o mau cheiro nem se fala, tamanho é o incômodo, que já dura por meses. Aqui não tem que aguentar não, tem dia que a gente vai jantar lá, almoçar ou jantar lá atrás do quintal, porque não aguenta o fedor. Aí você disse que às vezes aparecem equipes aqui para fazer o conserto? Veio uma mulher aqui, eu vou trazer a equipe, eu digo, quando? Ela disse, mas logo, eu digo, quando eu vou esperar deitado, que em pé eu canso, até hoje, não. Nunca foi feito nenhum conserto? Não, eles vieram aí uma vez, fizeram o conserto, aí tudo certo, aí eu tava lá ali, eu digo, e agora? Ele disse, agora vai passar muito tempo. Poxa, quando foi com 3 dias, ou foi 4, estourou de novo. Voltou tudo ao que era? Voltou tudo o que era. Aqui não tem jeito não. E se há um outro endereço de Caruaru diante do mesmo problema, assim, Rua 13 de Maio, no centro da cidade. Aqui o asfalto tá molhadinho. E não necessariamente por conta da chuva. Os moradores dessa área afirmam que, quando chove, inclusive, o esgoto transborda. O que se sente é um mau cheiro e o que se vê é a sujeira em uma das principais ligações do centro com o bairro São Francisco. O conserto está demorando demais, viu? Já era para ter consertado isso aqui. E que medo acaba despertando, ficando tão próximo do esgoto? É tomar um banho, né? De água suja, de água podre. Os carros passando aqui bem ao lado. É verdade. Aí todo mundo está sujeito a tomar um banho logo cedo, de esgoto. A placa diz que é proibido estacionar. Mas será que o poder público ou a Compesa vão permitir mesmo que o esgoto estacione por aqui por tempo indeterminado? É vazamento por todo canto e eles não consertam. Agora cobrar eles sabem. Agora de ajeitar buraco eles não ajeitam não. Dá pra ver que é muito esgoto. Muito esgoto derramando aí. Para segurar a população, aí eu vou sujando os carros para sair, aí chega essa situação. É uma situação danada, não é, pessoal? Porque se não é um problema na rua em que a pessoa mora, é pelo menos na rua por onde essa mesma pessoa vai passar. Aí a gente foi em busca das respostas também. A Compesa informou que sobre a demanda da Rua 13 de Maio não havia solicitação para esse serviço nos canais oficiais da companhia, mas uma equipe será enviada para tomar as providências necessárias. Em relação à Avenida da República, lá no Divinópolis, a Compesa disse que não opera a rede coletora no local. Então a gente procurou a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru, mas até o momento não tivemos um retorno. A nossa produção segue atenta. Quando essa resposta chegar, a gente traz aqui no AB1, porque esse problema tem acontecido na cidade praticamente inteira. E vamos para o Momento WhatsApp, porque moradores do bairro Novo, em Gravatá, na rua Luiz Gonçalves, também estão sofrendo com esgoto estourado. O José Pedro mandou um vídeo para a gente. Vamos dar uma olhada? E a situação aqui no bairro Novo é cada dia pior. E o povo sofrendo na mão da Compesa.
E a Compesa diz que é a prefeitura, a água escorrendo aqui do esgoto, tudo entupido. A água invadindo cada vez mais todas as comunidades dessas casas aqui, ó, que você está vendo. Está sendo invadido pelo quintal, por debaixo das casas, com a água do esgoto podre. Olha aqui o resultado. Olha a situação, ó. Já está tomando a rua, toda a rua. Já está correndo também de debaixo das casas. Veja a situação aqui, ó. É uma situação precária. Prefeitura de Gravatar e Compesa, vocês têm que se entender. O povo está sofrendo por causa disso e morando dentro do esgoto. A água correndo por dentro das casas. Seu Pedro, situação difícil demais por aí também. Diante disso, a gente foi em busca de uma resposta, né? A gente procurou a Compesa, mas até o momento essa resposta não chegou. O espaço segue aberto aqui no AB1. A gente está junto nessa, viu, seu Pedro? Estamos de olho esperando essa resposta chegar. Não dá para continuar desse jeito. E você também pode participar do AB1, grava um vídeo com o problema da sua rua e depois manda para a gente pelo 99198-8212. Agora, meio-dia, 15 minutos, olha essa notícia. 24 leitos de enfermaria para atender casos de síndrome respiratória aguda grave foram abertos pelo governo de Pernambuco em hospitais estaduais desde a última semana de fevereiro. São 5 leitos no Hospital Barão de Lucena, 10 leitos no Hospital Jaboatão Prazeres, 6 no Hospital Geral de Areias e 3 leitos no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Essa medida é um reforço para o período de março a agosto, quando há um aumento de doenças respiratórias em crianças. A Secretaria Estadual de Saúde também contratou 19 leitos na rede complementar para o Hospital Vale do Una, em Palmares. Esse ano, pessoal, foram notificados 504 casos da síndrome respiratória aguda grave aqui em Pernambuco e desses, 248 casos foram em crianças de até 2 anos de idade. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então agora vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira. Hoje vamos falar sobre cálculo renal, que a gente conhece também como pedra nos rins. Gessé Ascioli está chegando ao vivo com o AB Saúde. Uma boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para o nosso telespectador. Pois é, nós abrimos o nosso consultório hoje para falar sobre esses problemas renais que tem tudo a ver com o nosso comportamento diário, né, o que a gente faz e reflete na nossa saúde. Por isso a gente vai conferir agora uma reportagem de Joel Almeida sobre o assunto. Josivan é segurança, trabalha o dia inteiro assim, ao lado de uma garrafa de água. Esse hábito veio depois de passar por diversas crises por causa das pedras nos rins. Eu senti dores assim, como fosse na coluna, né? Puxando para a barriga. Às vezes alguém achava que era apendicite, mas quando deu as crises a gente procurou a UPA, os médicos pediram uma ultrassom abdominal e foi detectado que eu tinha essas pedras no rins. Só que o medicamento é água, bastante água, é um remédio para aliviar a dor, mas o processo só sai quando você toma bastante água, procura um tratamento ideal para aquele caso, né? Hoje ele guarda as pedras que foram expelidas para lembrar que sempre precisa se cuidar. Há quase 10 anos atrás foi quando eu coloquei essa maior pedra para fora, né? O senhor guardou ela, não foi? Para lembrar que precisa tomar mais água. Justamente, esse é o tratamento ideal, né? Bastante água, né? E evitar, segundo os médicos, a gente deve dar muita carne, leite, essas coisas que vão, comida feita goiaba, tomate, que as raízes, as sementes vão juntando. Depende também do seu DNA, né? Se for de acordo assim, pela família, já tem esses casos, você vai ter essa tendência para ter. Aí tem que se cuidar, tomar bastante água e fazer alguns exames para prevenção, né? Esse problema é muito comum, mas é bem sério. Alguns estudos apontam que 10 a 12% da população mundial sofrem com cálculos renais. No Brasil, 1,5 milhão de pessoas apresentam algum tipo dessa disfunção renal. Elas aparecem porque os rins são órgãos responsáveis por filtrar o sangue. As pedras se formam depois de cristais se formarem na urina. Entre as causas estão predisposição genética, volume suficiente de urina ou urina supersaturada de sais, sedentarismo, obesidade, dieta rica em proteínas e em sal, baixa ingestão de líquidos, entre outras. Entre os sintomas mais comuns estão dor muito forte que começa nas costas e irradia para o abdômen em direção à virilha, náuseas e vômitos, sangue na urina, suspensão ou diminuição do fluxo urinário,
necessidade de urinar com mais frequência e infecções urinárias. Hoje, Josivan diz que ficou livre das crises e também das pedras nos rins pela mudança de hábitos. Nunca mais quer voltar a ter. 4 anos atrás, quando eu parei de beber, né? Antes de 24 anos atrás, eu era alcoólatra, bebia todos os dias. Aí, graças a Deus, me livrei do álcool. Aí, depois de 14 anos que eu parei de beber, começou a aparecer os sintomas. Que também, segundo os médicos, é o álcool, né? Você não para de beber, líquido, água é só bebida alcoólica. Isso também causa, segundo os médicos, pedra no rins. Aí, isso aí já é consequência do meu alcoolismo lá atrás. Mas, graças a Deus, essa última menor que eu coloquei aqui já vai fazer quase 2 anos que eu coloquei essa menorzinha para fora e agora, graças a Deus, não tem mais sintomas e estou livre. Às vezes, quando a gente faz um exame abdominal, tira uma ultrassom abdominal para a gente conferir como é que está. Mas, graças a Deus, está tudo bem. E bebendo mais água, se sentiu melhor de saúde, está se sentindo... melhorou outras coisas, como, por exemplo, a pele, tudo? Tudo. As dores passaram, né? A sua pele fica mais viva, né? E você vai tomando bastante álcool todos os dias. A gente toma aí quase 2 a 3 litros de água por dia. Mesmo se o pessoal gosta de beber água só quando está com sede. A água não, tem que tomando sempre regularmente, né? É um remédio preventivo. É um remédio preventivo, a água faz bem, graças a Deus. Pois é, você conferiu aí nessa reportagem do Joel Almeida e agora a gente abre o nosso consultório falando sobre esse assunto, tirando as dúvidas. Eu estou aqui com o nefrologista, doutor Ederson Vidal, que vai nos ajudar. Doutor, boa tarde. A primeira pergunta é do Indianópolis, aqui em Caruaru, da Adriana Santos. Ela pergunta o seguinte: algumas pessoas da minha família tiveram pedras nos rins. Gostaria de saber se tenho predisposição genética para ter também. Quais cuidados devo tomar para evitar? Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Asa Branca. Pergunta super interessante, porque existe sim essa relação entre fatores genéticos, predisposições familiares com o aparecimento de litíase renal. Ela falou que alguém da família, ou algumas pessoas da família têm. Esse é o primeiro sinal de que a gente deve procurar realmente uma doença quando a gente tem um histórico familiar, e é muito importante a relação de litíase renal com o histórico familiar. Mas não é só isso. Se tiver um pouquinho mais de tempo aqui, a gente vai explanar a relação, inclusive, com outras doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, e outras comorbidades metabólicas. Doutor, a Rejane Souza, aqui do centro de Caruaru, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se a pessoa que bebe pouca água pode vir a ter pedras nos rins e há prevenção contra as pedras nos rins? Pois é, metade do nosso corpo, inclusive mais da metade do nosso corpo é água. Se a gente não faz a reposição diária, até porque a gente está perdendo cotidianamente, através da fala, através do suor, através da própria respiração, da diurese, a gente perde água. Se a gente não repõe, a gente fica no estado de desidratação. E a desidratação é um dos principais fatores para o surgimento desse tipo de problema. Então a gente tem esse lado que é um histórico familiar importante, favorecendo o surgimento da pedra, mas no ambiente, digamos assim, de desidratação é onde geralmente se manifesta clinicamente, forma o primeiro cristal e aí esse cristal cresce e acaba formando aquelas pedras nos rins. A pergunta de agora é do George Moura, do bairro Petrópolis. Em todos os casos de pedras nos rins, é necessário fazer cirurgia ou há outras opções de tratamento? Não. A imensa maioria dos casos, inclusive, é aquela situação onde ou a pessoa tem uma crise e aí vai direto para a emergência lá. Quando chega na emergência, descobre que é um quadro de litíase renal, ou seja, a pedrinha está migrando do rim e saindo através da urina, da crise a pessoa vai para a urgência e descobre lá, e muitas vezes, a imensa maioria das vezes, o tratamento é o que a gente chama de tratamento clínico, através de medicamentos específicos para facilitar a expulsão dessa pedra e também tentar hidratar, fazer analgesia para a pessoa suportar a passagem dessas pedras pelo canal urinário, né? Então é um processo muito doloroso, é uma das piores dores que a pessoa pode sentir é quando está essa pedra migrando, saindo do rim e caindo na via urinária. Só para complementar, o sintoma é o que leva, às vezes, a pessoa a descobrir, mas existe aqueles casos onde a pessoa faz ultrassonografia e descobre também de forma incidental a pedra no rim. A pergunta de agora é da Luana Silva, do bairro São Francisco. Tenho um filho de 5 anos que tem bastante dificuldade em beber água. Ele pode ter pedra nos rins? A desidratação, ou seja, o péssimo hábito de não se hidratar de forma adequada não é por si só um fator que vai fazer você formar pedra. Se você tem um histórico familiar ou já tem uma predisposição pessoal, ou se já formou alguma vez pedra durante a vida, principalmente quando é a pessoa mais jovem, as mulheres, inclusive, também são mais acometidas do que os homens,
essa população, quando é submetida à desidratação, aumenta mais o risco de formação de pedra. Mas, no geral, não são todas as pessoas que, mesmo estando desidratadas, vão formar. Elas têm que ter um componente aí, genético associado e também comportamental. Detalhe, a alimentação, viu, gente? Sal demais na comida, poucas pessoas atentam isso e a gente vê isso no consultório. Sal demais na comida é um dos principais componentes para ajudar na formação de pedra. Pois é, a Maria José, do bairro Caiucá, ela pergunta o que causa os cálculos renais e quais são os principais sintomas. Os cálculos renais normalmente são cálculos de cálcio, né? Cálcio é um elemento que a gente consome no dia a dia. Você consome leite, você consome iogurte, você se alimenta com laticínios em geral, algumas folhas também, você absorve esse cálcio e o nosso corpo também remaneja o cálcio dos ossos e é eliminado pelo rim. Nessa eliminação do cálcio, se a pessoa tem um ambiente genético que favorece a formação dos cristais e formação dessas pedras, ele vai acabar sendo formado. Na imensa maioria de cálcio, tá? Existem outros cálculos de ácido úrico, de outras substâncias, mas mais de 80% dos casos a gente vai ter cálculos de cálcio. Então, o mecanismo que está envolvido nisso está geralmente com essas alterações de solubilidade na urina. Então, por isso que eu toco sal na dieta e hidratação. Reduz o sal na dieta e melhora a hidratação, que você diminui demais o risco de formação dessas pedras nos rins. A pergunta de agora vem de Santa Cruz do Capibaribe, a Daniele Nunes. Após serem tratados, os cálculos nos rins podem voltar? É verdade que é preciso fazer biópsia das pedras porque a doença pode evoluir para um câncer? Santa Cruz, terra querida, um beijo, Daniele, para você. Olha só, o risco de voltar à formação de pedra quando a pessoa já teve um episódio prévio é enorme. A gente tem estatísticas aí mostrando que durante o primeiro ano, inclusive, já pode voltar de novo ali em 15%, 20% dos casos. E se você olha ao longo da vida, né, porque é uma doença que muitas vezes aparece muito jovem, você tem um risco podendo chegar a mais de 50% de chance de ficar voltando. Por isso que é super importante, se você tem histórico familiar ou se você já teve a formação de pedra, vai atrás do motivo de você estar formando essa pedra, porque senão você fica recorrendo. O risco de relação de pedra que me foi perguntado aí em relação a câncer, não existe essa relação comprovada cientificamente. Mas em relação à recidiva, ou seja, a chance dessa pedra voltar é enorme. Dr. Ederson, muito obrigado pela participação conosco. Dr. Ederson Vidal, nefrologista, que nos ajudou a compreender um pouco e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse assunto tão importante. Almir. Muito bem, Gessé, muito obrigado, importantíssimo. E a gente percebe pela quantidade de perguntas também, não é? Muita gente participando sempre e a gente, agradece. Valeu, viu, Gessé? Muito obrigado. A seguir, pessoal, tem o AB Esporte com a estreia da nova temporada do GE no Racha. Você vai conhecer a galera que faz parte do Racha do Bem. A gente volta já mostrando a animação dessa turma. Olha aí, 12h, 27 minutos agora. A B1 de volta para você, 12h, 29 minutos, e vamos voltar à redação para saber quais são os outros assuntos dessa quinta-feira no G1 Caruaru e região. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você mais uma vez, para todo mundo que segue ligado com a gente aqui nesse AB1. Um outro destaque que a gente tem, Almir, ainda é em relação à previsão de chuvas aqui para Pernambuco. Nós seguimos acompanhando ao longo da semana, né, os avisos que foram feitos pela APAC e também pelo IMET, e uma atualização que a gente traz é que o Instituto Nacional de Meteorologia renovou os alertas amarelo e laranja para o estado de Pernambuco. Esse alerta laranja ele foi renovado ontem e tem previsão, tem validade, aliás, até às 10 horas da próxima sexta-feira, dia 6, né, feriado da data magna. Esse alerta laranja ele inclui várias cidades da região do Sertão, também como, por exemplo, Afogados da Engazeira, Iguaraci, Serra Talhada, Flores e Floresta. Nessas cidades, o aviso, né, que as chuvas podem chegar até 100 milímetros por dia e os ventos podem chegar até 100 quilômetros por hora. De acordo com o Instituto, existe o risco da queda de energia elétrica, também a queda de árvores, né, por conta desses ventos que são considerados fortes, alagamentos e descargas elétricas. Ao todo, 26 municípios do Sertão foram alertados com esse alerta laranja e o alerta amarelo, ele cobre todo o estado de Pernambuco. O alerta amarelo, ele é considerado com grau de severidade de perigo potencial e a previsão indica uma chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar até 60 quilômetros por hora. Acessando o nosso portal G1 Caruaru e região, o pessoal de casa pode acompanhar esse alerta e conferir cada um desses municípios que foi notificado, Almir. Bem, muito importante seguir acompanhando tudo no nosso portal. E Fábio, no nosso G1 também tem informações a respeito desse feriado de amanhã, esse feriado estadual aqui em Caruaru, tipo o que abre, o que fecha.
Tem sim, Almir. A gente já preparou uma reportagem falando sobre tudo que abre, tudo que fecha, tudo que vai funcionar em horário especial nesse feriado da data magna, né, que é celebrado nessa sexta-feira, dia 6. E claro, a gente já adiantou ontem, né, que o comércio de rua ele poderá funcionar, né, algumas repartições públicas e serviços de Caruaru terão alguns horários especiais e os bancos e as agências dos Correios eles não irão abrir justamente por conta do feriado. O comércio ele pode funcionar mediante o cumprimento das regras previstas em convenção coletiva. Com relação aos centros de compras, né, o Shopping Difusora, ele divulgou o horário de funcionamento, ele vai funcionar em horário especial amanhã. As lojas e os quiosques, eles abrem às 11 da manhã e encerram as atividades às 8 horas da noite e as operações de alimentação e lazer seguem o mesmo horário. Já o cinema, ele vai funcionar de acordo com o horário de cada uma dessas sessões e para conferir essas sessões, temos o site oficial do Planeta Cinemas, né, para que o público possa conferir os horários dos filmes que serão exibidos nessa sexta-feira. Com relação à Feira da Moda de Caruaru, a antiga Feira da Sulanca, ela vai ter o seu funcionamento normal. De acordo com a Prefeitura, essas atividades começaram hoje, aliás, e seguem até às 10 horas da noite, e na sexta-feira ela vai funcionar das 4 da manhã até a 1 da tarde. A Feira do São Francisco, no bairro de São Francisco, ela também vai funcionar normalmente amanhã, e a gente tem a lista completa com outras repartições públicas e órgãos também que divulgaram nesses horários de funcionamento nesse feriado. Eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e convido o nosso telespectador a conferir essa reportagem completa aqui no nosso portal, amigo. Muito bem, Fábio. Valeu o convite, aceito. Muito obrigado pelas informações de hoje. Amanhã eu trabalho normalmente com a turma aqui na redação. Você está de folga, não? Estarei não, amigo. Estaremos juntos amanhã nesse plantão. Tá certo, Fábio. Valeu, grande abraço e até amanhã. Até. Valeu. Agora é meio-dia, 33 minutos. A Secretaria de Educação de Pernambuco está realizando uma mobilização hoje no Parque 18 de Maio, aqui em Caruaru. A ideia é ampliar o número de matrículas na educação de jovens, adultos e idosos. Então, a gente vai voltar ao vivo com Franklin em Portugal, porque essa ação acontece aqui em Caruaru e em todo o estado também. Não é assim, Franklin? É isso mesmo, Almir. É uma ação que está sendo intensificada durante toda essa semana por parte da Secretaria Estadual de Educação, e a ação hoje aqui, já por parte da Gerência Regional de Educação, está sendo realizada aí com panfletagem na Feira de Artesanato, com banda de pífanos, com também artistas em pernas de pau. Então, para se divulgar essas mais de 18 mil vagas disponibilizadas para novos estudantes, cerca de 2.500 para EJA Ensino Fundamental, pouco mais de 16 mil vagas para EJA Ensino Médio. Vou conversar agora sobre a realidade da nossa região aqui com o João Paulo Menezes, coordenador da EJA. Boa tarde, João. Como é que estão os números? Região, mais boa tarde. Então, boa tarde. Nós agradecemos a participação aqui. Nós gostaríamos de dizer e chamar todas as pessoas da nossa região para que elas saibam que em uma escola estadual, no seu município, pode estar sendo oferecida a EJA urbana. Nós temos também outras modalidades da EJA, como a EJA Campo e a EJA Quilombola. Então nós estamos fazendo nessa semana uma grande campanha de matrículas da EJA para chamar todas as pessoas da sociedade, para convidar aquelas pessoas que ainda não terminaram o ensino regular, o ensino médio, para procurar uma escola estadual. Quantas vagas aqui ofertadas para a nossa região? A nossa região, ela tem ainda um número de 600 vagas, não é? Mas elas são distribuídas em 16 municípios. Então você pode procurar uma escola, algumas escolas já estão lotadas, porque nós observamos que a EJA tem sido de grande procura para os jovens, adultos e idosos, até porque pelos incentivos da Secretaria de Educação e em fazer da educação da EJA uma educação de qualidade e eficiência. Ok, muito obrigado pela participação de João Paulo Menezes aqui. É isso aí, Almir. Franklin, valeu, hein? Muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Agora está na hora do AB Esporte. Vamos começar falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Herbert Ramos está com a gente ao vivo e traz os detalhes agora a respeito desse clima de muita expectativa e muita ansiedade para as equipes que vão participar. Não é isso, Herbert? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso AB1 nessa quinta-feira. O Maguari, lá de Bonito, retornou às atividades de olho na disputa da 4ª Divisão Nacional.
A volta do elenco aos trabalhos aconteceu nesta quarta-feira, lá no gramado do Arthur Tavares, onde o time vai treinar nas próximas semanas. Participaram do encontro membros da comissão técnica e jogadores do elenco. Lembrando que o Maguari segue no mercado e ainda pode anunciar outras contratações até o início da Série D. A competição nacional deve começar no dia 4 de abril. Os grupos podem ser divulgados nesta semana pela CBF, com as datas e horários específicos de cada confronto. Além do Maguari de Bonito, Central, Decisão e Retrô também jogam a Série D em 2026, representando Pernambuco, e a gente vai ficar de olho nessas equipes. E nesse retorno do Maguari, o técnico do time, Suede Lima, fez um vídeo falando da importância desse momento de preparação. Se liga só. Após uma semana aí de recesso, né, para que a gente pudesse recarregar as baterias, devido a duas competições muito importantes para nós, uma demanda grande de jogos. Voltamos às atividades, né, no intuito de preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro da Série D, competição importante, uma competição que vale o nosso calendário para o ano de 2027. E o que a gente pode esperar é uma equipe extremamente comprometida com a vitória, uma equipe que vai buscar, né, dentro da sua essência, fazer valer os mandos de campos, né, manter aí o nível de competitividade também nos jogos fora de casa. É uma competição que é extremamente difícil, mas nós vamos estar preparados. Pois é, o professor falou sobre esse nível de competitividade e tem também um nível de expectativa que cresceu muito, né? Foi proporcional esse crescimento ao próprio rendimento, futebol apresentado pelo Maguari, ou seja, é muita expectativa em torno desse azulão, Herbert. Exatamente, Almir. O Maguari foi muito bem no Campeonato Pernambucano de 2025. Em 2026, se não chegou tão longe, mas fez uma campanha até bem aceitável, indo para a segunda fase. Fez uma baita participação na Copa do Brasil, apesar da eliminação contra o Fortaleza, e chega com uma boa expectativa para a disputa da Série D, quem sabe disputar um acesso com esse elenco que deve ser ainda mais reforçado nos próximos dias. A gente vai estar acompanhando não só o Maguari, como as outras equipes pernambucanas nessa competição. Exatamente, a gente vai acompanhar tudo e agora vamos acompanhar a nova temporada da rapaziada que se reúne para bater um bolão. Às vezes mais ou menos, né? Mas o importante é que faz aquela resenha aqui no AB Esporte. É ou não é, meu caro Herbert? É sim, Almir. E a resenha do primeiro episódio da 5ª temporada do GE no Racha foi com a turma do Racha do Bem. Uma galera que recebeu a nossa equipe de uma forma muito bacana. Teve muita resenha, teve muito lance bonito, lance nem tão bonito assim. Então simbora conferir o episódio de hoje. Atenção para o top de 5 segundos. Fala, galerinha! Olha, eu vou contar um segredo pra vocês que eu acho que vocês não estão sabendo ainda. O GE no Racha tá de volta e hoje, o primeiro episódio, tem uma galera que não tem maldade nenhuma. Essa é a turma do Racha do Bem! Porque assim, jogador raiz joga descalço, não é isso? É isso aí. Fica tranquilo, eu jogo todo racha sem chuteira, aí o cara tá trazendo a chuteira aí. Não, pô, tem que jogar descalço pra fazer a graça do povo. Não, pô, aí todo mundo de chuteira, caso de chuteira na hora do racha gravado. Chuta, chuta, chuta aí, chuta. Jogador! Fala a verdade, é porque você tá descalço, mas quando tiver com sapato é outra coisa. Eu tô com o bagulho vai ficar doido aqui. Monta um time, uma panelinha pela graça, pela audiência. Mas aí não vai dar jogo. Não é melhor montar um time ruim? Exatamente, é a panelinha inversa. A panelinha inversa, entendi, pronto. Combinado? Vai ser montado. Aí rolou um boato, tu disse que podia até ter Neymar, Messi, mas CR7 só tem um. Melhor é tu mesmo. Mundo, né? Melhor do mundo, né? Agora tu sabe que tá gravado, né? O que tu prometer, tu tem que cumprir. Aqui promete e cumpre. Tem coragem? Vai sair gol até de bicicleta. Tu tem coragem mesmo? Até gol de bicicleta. Conta aqui pra gente, como é que começou esse racha, né? Você que é um dos organizadores, como é que teve a ideia para começar esse Racha do Bem? Ah, show de bola. Em primeiro lugar, o racha é pra gente se divertir, a gente brincar, a gente se confraternizar. Saúde em primeiro lugar, não é isso? Então a gente se reuniu
foi reunindo o pessoal, vai fazendo aquele filtro, né? E vai saindo uma pessoa, entra outra e assim a gente vai até chegar a turma que tá, essa turma maravilhosa, né? Meu irmão, pegasse meu lugar pra fazer isso, vai, bicho! Super Gênios, ativar! Agora eu tô curioso pra saber quem é o bom e quem é o ruim, mas... Vai ver em campo. Então é tu que é o bom, já percebi, já. Não. Não tem bom, tem o menos ruim, né? Agora como é que pode ser gêmeo e um ser bom e outro ser ruim? Não, estão mentindo aí, estão mentindo. Agora então quem é o que faz mais gol? Eu da banheira, Tu joga em que posição? Na frente. Na frente! Eu vou fazer um gol aqui pra minha mãe e pro meu pai. Pra minha mãe e pro meu pai. Mas todo racha que se presta tem um juiz bom, né? Tem que ter. Disseram que era pra eu ser juiz, eu tô sendo. Agora esse povo é de boa, reclama muito? Rapaz, tem uns dois aí que gostam de reclamar. Agora se reclamar acontece o quê? Leva cartão. É rua. Rua na hora. Aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui sou eu. Diga, goleirão, quer dizer que tá rolando um Pix, pra defender hoje? Oxi, tava rolando, desde semana passada, tá ligado? Tava rolando esse Pix. Aí, semana passada foi um amigo meu apostado, pra eles fazerem só um gol em mim. Semana passada foi uma agonia pra fazer só um gol. Aí ele fez um gol chorado e foi zoado. Aí a semana todinha foi zoado. Aí hoje estão dizendo que é 15 reais pro goleiro. Olha lá que danadinho aqui, Agora, eu quero dizer assim, que prometeram, estão devendo o Pix da semana passada e prometeram hoje 15 reais pra agarrar, é verdade? Verdade. Aí no caso eu vou tirar o quê? 25, né? Você fez o gol, mas não deu certo, né? Uma andorinha só não faz velho. Não faz inverno, não faz velho, não. É o racha do bem, né? Do bem. Tem que ser assim, senão no Itaqui, pra fora, meu irmão. A brincadeira aqui é sadia, todo mundo trabalha amanhã, o quê? É sexta. Todo mundo trabalha amanhã. Velho, agora daqui pra UPA. Opa! Que beleza! Bonito. Agora, é verdade que o povo só tá dando sangue porque tá gravando, é? Se não tivesse gravando, esse povo não tava jogando desse jeito, não. E mesmo fazendo força, os caras estão jogando assim. Não, estão jogando pra caramba, estão se empenhando, estão correndo, tá na garra. Tu tava assim, ó. Sim, pra dar o driblão o cara recebe. Tem estratégia pra vencer o próximo jogo? Tem, ele não fazer gol contra. A estratégia é essa. E aí, tocar a vai, bola. E tocar... A bola sempre faz assim, ó. O efeito é difícil. Eu tô achando que tu tem que tirar a chuteira. Tu tem que jogar descalço. Todos nós, isso é um clamor popular já. Exatamente. Tu botou a chuteira, tu fez um gol contra. Tira a chuteira, tá em um couro só. É pra não tirar a chuteira, velho. Tirar a chuteira! É pra chutar. Tira a chuteira! Tira a chuteira! Atenda esse clamor! Ei! E a gente vai encerrando o primeiro episódio do Gé do Racha com essa turma que mostrou muito talento de futebol. Racha do Bem! Ei, ei, ei! Olha aí a turma do Racha do Bem fazendo bonito, como a gente viu aí nesse lance e em outros, né? Olha lá, é muita classe, é muita categoria reunida.
jogador que é melhor sem chuteira, impressionante, né? Então a gente está aqui junto aos novos talentos dessa temporada, não é isso, Herbert? Cada jogador com as suas manias, né? Cada time com a sua superstição. A superstição de um dos times era que o jogador estivesse sem chuteiras, né? Então, cada um com a sua peculiaridade, mas uma turma muito simpática. E na próxima quinta-feira teremos o próximo episódio. Quem quiser conferir o episódio do Racha do Bem vai estar lá no GE Caruaru e região. Será um dos destaques por lá. E agora vamos conferir outros destaques do Globo Esporte, que coladinho no AB1 fala sobre o futebol profissional. Sabrina Rocha conta pra gente. Oi, gente, boa tarde para você que está acompanhando o AB1. O Globo Esporte hoje está no modo Copa do Brasil, tá ligado, né? Santa Cruz vai jogar em casa contra o Souza e no gol tem novidade. O Gabriel deve assumir de vez o lugar que era do Rock Kennedy. O Sport joga fora de casa e você sabe quem é o principal atacante do time adversário? Esse rapaz aí. Chiesa, ele mesmo, novamente no caminho do Leão. O ex-jogador do Náutico, que ajudou demais a conquista do título do Timbu em 2021 em cima do Sport, está empolgado para o jogo de hoje. E a gente também tem que falar no Náutico, que não está na Copa do Brasil, mas está na final do Pernambucano. E o Vinícius, o atacante, está voando demais. Então, segura aí, o Globo Esporte começa logo depois do AB1. Convite feito da Sabrina Rocha, coladinho no AB1, a edição do Globo Esporte. E eu também faço o convite, reforçando sempre os principais destaques do esporte regional, estão lá no GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui, Almir. Até a próxima. Valeu, viu, Herbert? Valeu, grande abraço para você. E vamos seguindo? A gente vai falar mais uma vez aqui no AB1 sobre os direitos da pessoa autista. As crianças, por exemplo, têm direito ao BPC Loas, mesmo que os pais estejam trabalhando. Quem vai trazer os detalhes sobre esse benefício é Gessé Ascioli, que está voltando ao vivo também. Conta pra gente, Gessé. Pois é, Almir, a gente retorna para falar desse assunto tão importante, né? Um benefício de prestação continuada para as pessoas com autismo. E eu estou aqui, quem vai nos ajudar a responder essa questão é o doutor Davi Marinho. Doutor, em relação a essa questão, quais são as mudanças e o que é que a gente pode observar desse benefício agora para as pessoas com autismo? Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, o benefício de prestação continuada, né, o BPC, ele tem dois requisitos principais. É o critério que você precisa comprovar, primeiro, a deficiência, através de laudos médicos, receitas, relatórios médicos e exames, tá? Se tiver. O outro requisito é o requisito de renda. O grupo familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então precisa ter uma renda ali bem baixinha, a ser comprovada no CAD único, lá no CRAS, tá? Autodeclaratório, tá? E você não pode ultrapassar essa renda. Qual é o destaque que a gente tem visto de alteração no judiciário? Muitas vezes o grupo familiar tem um pai ou uma mãe que trabalha de carteira assinada, por exemplo, e a renda acaba superando, Gessé. Então é muito importante, a família ali que teve seu benefício negado no INSS, a justiça tem um entendimento muito bacana, tá? Quando há essa superação, e a justiça consegue, através de outras provas, através de fotos da casa, observando o grupo familiar ali, ele pode superar esse entendimento do INSS que ultrapassou a renda. E ele pode sim, mesmo tendo uma renda ultrapassando o 4º salário mínimo, o juiz pode conceder sim um benefício de prestação continuada. Para as pessoas que estão enquadradas dentro desses pré-requisitos, como fazer para conseguir esse benefício? Gessé, é muito simples. O primeiro, pela Central 135, telefone, você consegue ligar e agendar a entrada no benefício, tá? Mas também o aplicativo do Meu INSS, que você ingressa com a senha do Gov, é o melhor aplicativo, o melhor meio para você dar entrada no seu benefício, juntar toda a documentação e lá poder agendar a sua perícia para você levar eventualmente o seu filho, o seu parente, para fazer a avaliação do INSS com esse documento, né, probatório de laudos médicos, você apresentar e quem sabe aí seu benefício ser concedido. Em relação a, por exemplo, ter mais de uma pessoa com esses requisitos? Gessé, isso é muito interessante. Muitas pessoas pensam que só pode uma pessoa receber BPC naquela casa, tá? Mas pode, se houver mais de 2, 3 deficientes ali num grupo familiar,
pode ser disponibilizado para cada um comprovando a sua deficiência, então não tem limitação, tá? Pode ter 2, 3, 4, se cada um comprovar a sua deficiência, todo o grupo familiar ali vai receber o seu benefício. Então pode ter mais de um benefício no mesmo grupo familiar, sim. Davi Marinho, muito obrigado. Aí, Elmi, as informações importantes para as pessoas, né, que têm o autismo em casa, tem um filho, enfim, de ter esse conhecimento para poder requerer o seu direito nesse benefício de prestação continuada. E como são importantes essas orientações, né? Importantíssimas. Muito obrigado, Gessé. Bom trabalho para você. A seguir no AB1 tem informações sobre inscrições para um casamento coletivo que vai acontecer em maio. E o melhor, é de graça, pessoal. A gente vai falar sobre isso já já. Agora é 12h51. Estamos de volta para você, 12h53. Vamos dar uma olhadinha no Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns. Olha aí essas imagens ao vivo, pedação aí de céu azul. Por lá o dia deve seguir assim, com sol e nuvens, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 29 graus e a mínima deve ficar em torno dos 21 graus lá na cidade das Flores. E estão abertas as inscrições para um casamento coletivo que vai reunir 40 casais. A cerimônia vai acontecer em maio. As informações com Aline Melo. Uma boa tarde para você, Aline. Oi, Ami, boa tarde mais uma vez para você, para todos que nos acompanham. A gente está aqui para falar sobre o próximo casamento coletivo, a SES Unita. Esse é o 2026.1, que já está com inscrições abertas. E para entender como é que funciona, quem é que pode participar, quais são todos os detalhes, a gente está aqui com o juiz Marupiraja Ramos Ribas, que vai dar todos os detalhes para a gente. Boa tarde, doutor. Conta aqui o que é o casamento coletivo, né, e quem é que pode participar. Boa tarde, Almir, boa tarde a todos. O casamento coletivo é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com o Centro Universitário Tabosa de Almeida, a SES Unita. Quem pode participar é todos os casais que estão solteiros e querem se casar, ou pessoas que já vivem muito juntas, né? Já estão vivendo há muito tempo em união estável e querem legalizar a sua união através da formalização do casamento. Devem procurar o quê? O Centro Universitário Tabosa de Almeida, o Escritório de Prática Jurídica SES Unita, onde funciona a Casa de Justiça e Cidadania, no horário das 9 às 12 horas ou das 14 às 17 horas. A partir de segunda-feira, dia 2 de março, começou as inscrições e vai até 30 de abril. O casamento coletivo vai ocorrer dia 12 de maio no Campus 2 da SES Unita, na Praça das Placas. É nesse endereço que nós temos às 15h30 a celebração. O juiz celebrante serei eu, Marupiraja Ramos Ribas, e nós temos inscrições para 40 casais. O importante, não vai haver custo nenhum. É tudo de graça, os casais precisam ir ao Escritório de Prática Jurídica, na Avenida Monte Cassino, 792, um numeral, aqui perto do Campus 1, perto da Câmara Regional do Fórum Antigo. Você se dirige com os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento. Você vai levar esses documentos, vai preencher um formulário e não vai pagar nenhuma custa ao cartório, nem da primeira zona, nem da segunda zona judiciária, dependendo do seu endereço, onde vai ser feitos os proclamas. E, além disso, no dia do casamento próximo, a SES Unida vai programar toda uma recepção para os noivos, apoio, maquiagem para as noivas e também todo o apoio lá no dia da celebração. Vocês vão ter realmente uma festa que começará às 15h30 no dia 12 de maio. E é importante ressaltar que com o casamento coletivo muitos direitos são assegurados, não é isso? É perfeito, a união estável já assegura, mas é importante a legalização do casamento para a questão sucessória. Então, esses direitos ficam adquiridos através da formalização. O casamento é um instituto, né, uma instituição muito antiga e que garante às pessoas realmente vários direitos. Então, de graça, fica melhor ainda. Vamos aproveitar esse casamento coletivo, né, e vamos celebrar também a cidadania, que é uma maneira de acolher esses casais que às vezes não legalizaram seu casamento porque não têm condições de pagar as custas do cartório. Perfeito, muito obrigada por suas informações. Olha só, o casamento coletivo já tem data para acontecer, dia 12 de maio, e você corre aqui, garante a sua inscrição, fica aberta até os preenchimentos das 40 vagas, Almir.
Ótima oportunidade, né, Aline? Muito obrigado pelas informações. E sexta-feira é dia de som e sotaque aqui no AB1, então a gente vai dar uma olhadinha no que está sendo preparado. Fala, meus amores, é o seguinte, amanhã a gente tem uma aula de muito forró, uma aula de simpatia com o grande mestre Arcisão. Confere um pouquinho do que rolou amanhã, eu tô esperando você aqui no Som e Sotaque a partir de meio-dia. Bora, vem! Essa menina era toda treme-treme, você curtia do puxar da sua sanfona, você é tão bacana, você é minha fã. Essa menina era toda treme-treme, você curtia do puxar da sua sanfona, você é tão bacana, você é minha fã. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o professor Welson Costa. Vamos falar sobre a educação inclusiva nas escolas aqui de Pernambuco. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, feriado aqui no estado, a partir das 11h45, hein? Estaremos juntos se Deus quiser. Valeu, pessoal!